Me impressiona muito que o Brasil, mesmo com o passar dos anos, insista nessa coisa da educação tradicional. Como eu atendo pacientes de outros países, eu vejo a diferença gritante. Você já deve ter ouvido falar também. Eu vou dar 2 exemplos assim, que me chamam muito a atenção. No Canadá, existem, se não me engano, 400 escolas que, para alunos com TDAH, que têm a hiperatividade muito marcante, tem a carteira, embaixo da carteira, sabe o que tem? Pedal de bicicleta. O aluno vai assistindo a aula pedalando. Imagina como seria você, Yuri, pequenininho, hiperativo ao extremo, tendo a bicicletinha. Você não ia ficar na sala? Não aumentaria as chances? Eu com certeza. Eu viraria menos para trás. E o nome disso é estratégia sensorial de regulação. Sim, sim. Ao invés de ficarem, que são coisas que eu escuto. Mas seu filho não fica parado na carteira. Seu filho não fica dentro de sala. Eu explico, ele tem a hiperatividade muito elevada. Aí, quando junta com a superdotação e ele está diante de um conteúdo que ele já conhece, estão exigindo que ele faça cópia, o que não faz sentido nenhum para ele... Como que uma criança assim vai ficar? Não vai ficar parado. É inflamável, né? Exato. Então, esse negócio da bicicletinha, você já ouviu falar? Você falou, é questão sensorial? É uma estratégia de regulação sensorial. Assim como roer unhas é uma estratégia. Ficar balançando a perna. Eu balanço a perna, cara. E apertando a pontinha da caneta. Mordendo o lápis. Cara, quando eu aperto a caneta, assim, me dá uma paz. Sim. Agora experimenta esse negócio travar e não tem. Aí volta o fogo, entendeu? Mas dá uma paz pra você. Os outros que estão ao lado querem te bater. Cara, desse jeito. Não, e o que eu percebo é o seguinte também. Esse negócio de ficar pedalando, eu acho que é legal porque ele entra justamente para substituir o balançar da perna. Sim. Eu já devo ter contado aqui, mas vou contar de novo. De vez em quando eu tô lendo alguma coisa e tudo com a minha esposa. Aí soltou, por exemplo, dessa mesa aqui. E aí eu tô balançando a perna porque isso para mim me acalma. Se isso começa a incomodar ela, ela pega e coloca a mão no meu joelho. Aí você começa a balançar outra coisa. Aí começa a balançar. Aí o balançar, tudo bem, minha perna para, mas eu começo a balançar minha cabeça. Enquanto eu tava no joelho, eu tava controlado, entendeu? Mas eu tava conseguindo render mais, entendeu? Isso é uma das coisas mais importantes que eu falo hoje, assim, Yuri. Tem várias estratégias sensoriais de regulação para uma criança. E às vezes, por exemplo, um exemplo simples, chiclete. O chiclete pode ser usado, é claro. Vamos pensar a prova, vamos fazer prova de vestibular. O que a gente leva para se organizar durante a prova? Enquanto a prova está, né, acontecendo. A gente leva comida, a gente leva chocolate, a gente leva água, a gente leva chiclete, balinha, coisas ácidas ajudam a aumentar o alerta e deixar a pessoa mais ativa, mais concentrada. Então, são estratégias. E muitas escolas não entendem isso como estratégia. Vou dar um exemplo de uma escola que eu frequentei, que eu precisava de uma criança com autismo, e eu precisava observar essa criança porque ele estava tendo crises na sala de aula todos os dias, e aí ele jogava a carteira para fora, ele levantava e saía derrubando tudo. E aí eu precisei visitar essa criança na escola para ver o que estava acontecendo. Não pude entrar, só podia assistir pelas câmeras, porque era uma escola que tinha filha de políticos muito importantes aqui em Brasília. Meu Deus, eu, hein? E aí não me deixaram entrar na sala de aula para analisar essa criança, porque eu feriria o direito das crianças de filhos de políticos importantes de Brasília. E eu falei, cara, mas eu preciso entender o que está acontecendo nessa sala. E aí ela, não, então você vai entrar na sala quando não tiver crianças. Ou seja, você não ia ver a interação dele. Aí ela entra na sala e fala assim, eu imagino que tem 15 crianças aqui, elas estão correndo. Usa a imaginação. Não faz sentido. Caraca, E aí velho. a gente, entrando na sala, depois eu descobri que eram pelos hiperfocos dele nas imagens que tinha. E aí a gente pediu para reduzir essas imagens. E o barulho. E aí a gente usou o fone abafador. E ele se regulou na sala. Depois, graças a Deus, mudou de escola, ainda bem. Acho que até sei qual é essa escola. Depois a gente conversa. É na Asa Sul? Não. Ah, tá. Então não sei qual Mas é. eu não posso falar. Certeza. Sei Mas qual é. é no sul também. Por ali. Aquelas regiões ali. Então, mas olha, isso aí é mais um exemplo de que não há preparo dos profissionais da escola. É triste pensar isso, mas é um fato. Eu já ouvi de escola, inclusive, o seguinte:
E assim, eu acho que eu paralisei quando eu escutei, porque eu não acredito que eu estou escutando isso. Carol, isso tudo que você busca, esse nível de inclusão que você quer, adaptação curricular e tal, você não vai encontrar na iniciativa privada. Sugiro que você busque a rede pública. Eu escutei a minha resposta, assim, sendo tão espontânea quanto eu sempre sou, foi: tá, você está se escutando? Você está escutando o que você está dizendo? Eu estou me referindo ao descumprimento de 2 leis. A lei do TDAH e a lei da inclusão. Já que altas habilidades é educação especial. E você está me dizendo que eu devo desistir da iniciativa privada. Ah, mas por que não há investimento no treinamento da equipe? Se a gente quiser fazer tudo isso, a gente tem que tirar do próprio bolso. Isso é um problema aqui no Brasil, seríssimo. Isso é um absurdo, porque faz parte do ônus e bônus da sua profissão. Exatamente. Cara, se você é uma escola privada que visa lucro, beleza, coloca na sua planilha capacitação dos professores, cara. Exatamente. Toda escola tem formação continuada para professores. Toda escola tem. Mas isso não é abordado. Aí é que tá. Eu questionei a mesma coisa, Camila. E o que eu escutei foi isso. Não, se a gente quiser entender um pouco mais sobre qualquer diagnóstico, qualquer tipo de laudo, tem que tirar do próprio bolso. Por mais que eu entenda o que aquela pessoa está falando, eu trago para todas as classes profissionais. Por exemplo, eu, enquanto psicóloga, para que eu passasse a atender apenas adultos com TDAH, o que eu tive que fazer? Me aprofundar nos estudos. Eu fiz cursos, eu fiz imersões, eu comprei livros. Altas habilidades para adotação é a mesma coisa. Cursos, palestras, livros, tirei do meu bolso. Mas por quê? Eu pensei na qualidade do serviço que eu poderia oferecer tendo conhecimento. E isso se aplica a qualquer profissão. Qualquer profissão. Você, para fazer um podcast, você tem que investir em equipamento, você tem que investir, você tem que pesquisar as pessoas. As pessoas. Tem um trabalho, não é só ligar a câmera, oi, tudo bom? Não. Exatamente. E aí, a grande pergunta que eu me faço é: ninguém é obrigado a exercer a profissão que exerce. Isso é uma escolha. A partir do momento que alguém escolhe se tornar professor de educação infantil, por exemplo, de que adianta se incomodar com barulho na sala? Educação infantil são crianças barulhentas. Cara. Com certeza. Não tem educação silenciosa, né? Se eu me proponho a trabalhar numa escola que tem uma proposta inclusiva, como que eu, enquanto profissional daquela escola, não vou aprender tópicos importantíssimos sobre inclusão? Mas vocês não acham... Mas será que o governo, ele fornece... Não sei se é o governo federal, estadual, municipal, que eu tenho o Brasil inteiro assistindo a gente. Tem alguma coisa, tipo o GDF, tem alguma oficina para esses professores de escola pública e privada? Ou realmente depende das escolas privadas? O que acontece? A partir de 2020, que saiu a lei que obriga faculdades de educação ou de... Como é o nome para ser professor que, tipo, biologia, não é... Pedagogia, né? Não, para ser... Letras. Licenciatura. Licenciatura. Pronto, licenciatura. A especialização. Isso. A formação. Licenciatura. Licenciatura. Desde 2020, que ficou como obrigatório matérias de inclusão. Então, até 2020, as escolas, as faculdades tinham matérias de inclusão porque eram legais e pensavam que, olha, estou oferecendo uma matéria extra sobre inclusão. E é isso. Não era obrigatório essa temática. Então, a partir de 2020, isso começou a ser temático, né? Ser obrigatório, um tema obrigatório. Quantos professores a gente tem nas escolas que são formados antes de 2020? A maioria, gente. A maioria. 100%, né? Quase 95%. Exato. Então, assim, a gente tem professores que não têm, na sua formação de base, formação suficiente dentro de inclusão. Então, são realmente professores que não conhecem e não sabem como adaptar, como fazer, como estruturar. E hoje não existe mais sala de aula sem pelo menos uma criança com deficiência, uma criança laudada dentro de sala de aula. E eu te falo pela realidade de todas as escolas em Brasília que eu visitei já. Sim. Não existe. Eu nunca vi uma sala sem uma criança laudada. Se a gente for pensar no autismo, né, que é o que eu mais trabalho hoje. Hoje, a proporção está 1 para cada 34 nascidos.
Então, a cada 34 nascidos, um tem autismo. É uma sala de aula, né? Sim. 35 alunos é um por sala, pelo menos, ali. Então, assim, se a gente não pensa que, cara, a minha sala vai ter uma criança com deficiência, qual é? A gente tem 1 milhão de deficiências que são possíveis de existir dentro de uma sala de aula. Se a gente for pegar as principais, né, que mais aparecem, autismo, TDAH, altas habilidades, síndrome de Down, paralisia cerebral e... DI, talvez? Talvez uma DI. Ok, a gente fechou ali 6, as mais que, né, mais aparecem, sem contar síndromes raras e tudo mais. A gente tem 6 temas que a gente consegue pesquisar. Então, tem 6 temas que a gente pode ir atrás, que a gente pode ir atrás de formação. As escolas devem oferecer para os professores. Eles têm todo ano, eles têm formação continuada. E a inclusão deve ser tema dessa formação continuada. Eu dou formação continuada em algumas escolas. Eu trabalhava lá na Escola Maria Montessori. Então, a gente tinha uma sala sensorial na escola para regular as crianças. Mas a Maria Montessori é outro esquema. Eu não consegui vaga lá, era o meu sonho. Tem quantas em Brasília? Só uma? São 2 escolas, né? Tem a Montessoriana e a Maria Montessori, que é a que eu indico e, assim... Ambas têm um ensino semelhante, metodologia semelhante. A metodologia Montessori.